Vai ver agora a reportagem completa deste caso absurdo, com Andresa Mota e Sérgio Ferreira. Coloca no ar. Por volta das 2 horas da tarde do último sábado, 2 cavalos transitavam sozinhos entre as ruas Manuel Andrade e Pedro Mandarim, no bairro Coroa do Meio, na capital sergipana. Uma cena comum, afirmam os moradores da região. No entanto, naquele dia, um acidente grave aconteceu. Um dos animais caiu em um bueiro que estava com parte da tampa destruída. Fiquei super nervosa, parei o carro aqui no meio da rua, chamei as pessoas que iam passando para me dar ajuda. Foi que esse rapaz passou, que eu estava muito aflita, não conseguia ligar, que viu o cavalo se batendo, né? A combinação cavalos soltos e muitos bueiros abertos em péssimo estado de conservação fez a população clamar às autoridades por providências. O cavalo ou ele está solto, correndo perigo por causa de muitos bueiros abertos, ou então eles são usados nas carroças e sempre extremamente maltratados, sempre com peso a mais, caindo, tropeçando. Os moradores veem, acham ruim, mas os carroceiros não estão nem aí. Eu trabalho aqui no Mediterrâneo, aqui, eu conheço essa rua aqui todinha, essa daqui. Não é aqui só não, é toda essa rua todinha, essa boca, são todas quebradas. O Corpo de Bombeiros, moradores, membros de ONGs que protegem animais e até curiosos se somaram à dura tarefa de retirar o animal do buraco. Colchão, cinta e cordas foram utilizadas para imobilizá-lo. Mas foi preciso muito mais que isso. Foi necessário acionar, mobilizar veterinários. O animal estava bastante estressado e necessitava de uma sedação. O animal, ele se encontra num ambiente confinado. E aí criou toda a dificuldade nossa para retirar o animal. Depois de 1h30 com o cavalo preso no bueiro, o animal foi anestesiado por um veterinário e logo em seguida as equipes do Corpo de Bombeiro e também da Fiscalização de Apreensão de Animais puderam dar continuidade ao trabalho. É mais uma operação complicada com o cavalo aqui em Aracaju, né? Na verdade, a Ensurb, ela está domingo a domingo com suas equipes de plantão, recolhendo animais em vias públicas que acabam se submetendo a um problema como esse. Algum tempo depois, o dono do animal, que atende pelo nome de Felipe, esteve no local, mas não quis falar com a reportagem. Sem querer nos dar informações, ele apenas disse que se tratava de uma égua e que estava prenha. Já no cair da tarde, quase 3 horas depois do ocorrido, as equipes foram aplaudidas. Finalmente, eles conseguiram, com sucesso, retirar a égua do bueiro. Minutos depois, o animal ali mesmo, no meio da rua, foi examinado. Os veterinários checaram para ver se nenhum membro tinha sido fraturado e logo em seguida aplicaram alguns medicamentos. A informação dada pelo Corpo Operacional da Fiscalização de Animais Apreendidos é que a égua seria levada para o curral de propriedade deles. Olha, pessoal, inclusive a informação que nós obtivemos foi de que o próprio dono do animal, ele não quis dar entrevista, mas estava reclamando porque estavam mexendo no animal. Se a égua caiu no bueiro, se a égua sofreu um acidente, por que é que ninguém ia ajudar? Ia deixar lá morrendo a míngua? Ia deixar lá de qualquer jeito? Não ia chamar ninguém? Espera ainda. Olha, eu vou chamar agora a repórter Jéssica Cruz, são 6h10, porque ela vai conversar com o veterinário que cuidou da égua neste momento. Coloca a Jéssica aqui, por favor, produção, porque é a informação ao vivo que chega agora na tela do Balanço Geral Manhã. Ô, Jéssica, vou lhe dar um bom dia por educação, porque para mim o dia começou com essa informação, com essa notícia muito trágica de um perigo constante, não só para os animais, mas também para todos nós que, se estivermos desatentos, a gente pode cair num buraco, num bueiro, andando pelas calçadas de Aracaju. Isso é um absurdo. É verdade, Diego. Olha, bom dia. Eu dou um bom dia mais tranquilo, porque eu sei que a égua, ela já passa bem, ela está mais tranquila, porque ela chegou aqui
em um nível de estresse muito alto. Mas a gente está aqui no Centro de Apreensões de Animais de Grande Porte da Insurb, que é onde esta égua está desde que ela foi trazida, né, quando ela foi socorrida pela Insurb, pelo Corpo de Bombeiros, lá nesta rua da Coroa do Meio. A gente mostra ela aqui, ó, a gente está aqui com o veterinário, mas vamos mostrar primeiro ela. Essa égua, ela recebeu um nome aqui pelos trabalhadores do Centro de Apreensões. Eles chamam ela de Vitória, por toda a situação, né, que ela passou e saiu mesmo vitoriosa. A gente vai conversar aqui com o veterinário, o Yardley Falcão, ele que é o veterinário. Ele vai explicar pra gente. Ela chegou aqui num nível de estresse muito alto, com alguns ferimentos, não é isso? Isso. Primeiramente, bom dia a todos, né? Sim, um nível de estresse muito grande devido ao tempo do resgate, né? Ele foi um animal que ficou em decúbito, numa posição só por muito tempo. Isso poderia prejudicar outras funções do animal. O quadro de desidratação, que foi um dos principais quadros que a égua apresentou, já está controlado, certo? Os ferimentos que foram provenientes também do resgate estão sendo tratados. Agora só estamos preocupados com o quadro de dor, né, que está sendo já medicado, proveniente dos ferimentos e do esgotamento muscular que ela teve. O proprietário chegou a falar que ela estaria prenha. Vocês constataram isso aqui também? Ainda vamos constatar porque faltam exames complementares. Nós estamos esperando o nível de estresse baixar para que nós possamos fazer tais manobras. O senhor falou da quantidade de horas, né? Ela ficou muito tempo numa posição ruim, 3 horas e meia, né? Isso prejudicou ela, assim, fala pra gente o nível, né, de prejudicial para ela. A gente percebe, quando eu cheguei ali mais para perto, eu vi que tem alguns ferimentos, mas está tudo sob controle. Está tudo sob controle. Esses ferimentos estão todos sob controle, estão sendo tratados, devidamente tratados. Não, felizmente, ainda bem que não, que o tempo que ela passou nessa posição não afetou em nada nela, certo? Ela vai ter movimentos normais. Ela precisou de uma alimentação especial? Não, ela teve uma suplementação vitamínica, porque apresentou um quadro de esgotamento, certo? E a alimentação que ela está recebendo é normal, feno, capim e farelo. A gente recebeu aqui uma informação também, que só neste mês foram 2 animais, né? 2 éguas, essa e uma outra égua que também chegou a cair em um buraco. É muito complicado isso, né? Felizmente, esta teve uma situação que, graças a Deus, vocês conseguiram contornar, né? Isso. Há casos que nós não conseguimos contornar, porque em muitos casos esses animais são largados porque não servem mais para atração. O proprietário muitas vezes perde o controle do tratamento, não tem como tratar e solta em vias públicas, né? Um perigo para os condutores, um perigo para o animal também. E nesses casos em que o dono abandona, não quer saber mais, fica aqui a égua? Fica aqui, vem para cá e nós fazemos o tratamento. A égua só não, né? Os animais de grande porte. Os animais de grande porte. Vem para cá e nós continuamos o tratamento. Tá aí então, Diego, graças a Deus, a Vitória, que é o nome carinhoso que foi dado a ela aqui, a Vitória passa bem, vão fazer exames, porque aí a suspeita de que ela está prenha. O veterinário quer falar mais uma coisinha aqui? Eu quero agradecer aos colegas que por lá passaram e deram apoio ao animal, porque foi de suma importância o apoio que eles deram para estabilizar o quadro do animal até chegar aqui ao curral. Muito importante, agradecer mesmo. Os colegas, os veterinários, isso, né? Isso. Os veterinários, também teve corpo de bombeiros que estavam lá também prestando esse serviço. Diego? Certo, Jéssica, obrigado pelas suas informações ao vivo. Eu vou pedir para o cinegrafista mostrar lá o animal, porque eu quero continuar com este caso absurdo aqui com os nossos telespectadores, porque é o seguinte, o que aconteceu com este animal poderia ter acontecido com um idoso, poderia ter acontecido com uma criança, poderia ter acontecido com uma mulher grávida, poderia ter acontecido comigo, poderia ter acontecido com você, caso a gente passasse ali desapercebido e não observasse que tinha um buraco. O animal não vai ter noção do que é. O animal não vai ter noção do que é aquilo. Aí fica um alerta muito grande, porque a gente sabe que muitos animais de grande porte como este ficam soltos pelas ruas da capital sergipana,
à torta e à direita, como a gente costuma dizer. Enche a tela do pessoal de casa, por favor, com as imagens ao vivo da equipe da Jéssica, que está neste exato momento no curral da Prefeitura Municipal de Aracaju, onde o animal tem os ferimentos, tem as escoriações, passa por um período de tratamento, já que o estresse é considerado muito alto. O próprio técnico ali falou, o veterinário falou da situação do animal. Como o dono disse que ela estaria gestante, grávida, prenha, existe ainda a possibilidade de confirmação, já que para os veterinários isso ainda não está confirmado. Mas pelo menos a gente já consegue observar que o animal passa bem, apesar do susto, e repito aqui, da responsabilidade de quem tem animal grande como esse e qualquer outro tipo de bicho. Porque o animal, o cavalo, a égua, está sendo aí utilizado, a gente sabe que os animais são utilizados aqui como meio de trabalho para muita gente aqui no estado. Mas só que, além de ser apenas o ganha-pão, tem que ter cuidado com esse tipo de bicho, não é deixar solto. Vai largar no pasto que é do nada, no pasto de cidade, não tem pasto. Tem que ter o controle, tem que ter uma fiscalização, tem que ter também o cuidado de quem tem esse tipo de bicho, justamente para evitar o que aconteceu com a Vitória, que está sendo chamada assim, a égua que caiu num buraco, num bueiro enorme, destampado. Isso chama atenção, inclusive, para outro problema, que é justamente das calçadas de Aracaju. Eu vou pedir à produção, inclusive, pode tirar a imagem da égua e colocar as imagens do resgate mais uma vez para o pessoal de casa acompanhar junto comigo aqui no programa, por causa do tamanho do buraco. O tamanho do buraco gigante. Gigante. Como nós já falamos aqui, foram mais de 3 horas. 3 horas para resgatar esse animal que pesa muito. Deste local aí, uma equipe enorme, inteira, formada por várias pessoas, o corpo de bombeiros, um caminhão, um guincho. E tudo isso, as pessoas se mobilizando, isso também nas redes sociais, porque isso se espalhou rapidamente. Isso se espalhou de uma forma tão grande, porque no sábado não se falava de outra coisa a não ser deste animal, desta égua que está prenha. É o que diz a informação do proprietário, que o animal está prenha, a égua está prenha, mas infelizmente ocorreu este acidente. E o outro lado da moeda é que o animal passa bem, está recebendo os cuidados. Mas isso poderia ser evitado de 2 maneiras. Da manutenção dos passeios, das calçadas, dos bueiros da capital sergipana, porque a gente sabe que isso tem na Coroa do Meio, isso tem na Zona Norte, isso tem na Zona Oeste, isso tem no centro. A gente tem que andar olhando para baixo para não cair em buraco. Este aí aconteceu, foi um caso que chamou a atenção por causa da dimensão, por causa da proporção do buraco e também do animal de grande porte, repito, mais de 3 horas. 3 horas para resgatar o animal que estava aí jogado. Jogado, porque para mim não houve cuidado nenhum do dono. Pode achar ruim quem for o proprietário deste animal. Pode achar ruim, mas isso para mim, Diego, isso aí foi de uma falta de respeito e atenção com o bicho. Quando a gente aprender que animal e ser humano tem de ser respeitado, a realidade muda. Mas enquanto isso não acontece, esse tipo de caso aí, infelizmente, vão continuar acontecendo, esses tipos de casos aí. Por quê? Porque quando a gente cuida do ser humano, a gente, claro, vai ter a responsabilidade de tapar esse bueiro, de fechar esse buraco que está aí aberto. São pequenas coisas que fazem a diferença no cotidiano de cada um, de qualquer um. Assim como foi o animal, repito, poderia ser eu, poderia ser você que está aí do outro lado, poderia ser qualquer pessoa. É revoltante isso, é por isso que eu estou dando destaque aqui na edição de hoje sobre este caso, que é justamente para a cobrança da manutenção dos passeios. Aí você se pergunta, a prefeitura tem que ajeitar os passeios. Tudo bem. Quando a gente vai à prefeitura, a informação que a gente tem é que o passeio, a calçada, a manutenção é de responsabilidade do proprietário do imóvel. De quem é esse imóvel aí? É a pergunta agora. Então, de quem é este imóvel? Outra coisa, já que existe a informação de que o proprietário é o responsável pela manutenção da calçada, mas aí, ó, já é uma tampa de um bueiro. O bueiro é responsabilidade de quem? É minha? Hein, dona Insurbe? Hein? Pode voltar para cá, por favor? A Imurbe, perdão, a Imurbe. A Insurbe está cuidando do animal e a Emurbe
é que tem a responsabilidade de orientar e também de cobrar e de fazer. Diga, meu diretor, que ele está aqui. Ó, a informação que a gente acabou de receber agora é que uma nova tampa já foi colocada, né? O leite derramou, agora tem que limpar. Essa é a informação que a gente traz ao vivo para você que assiste ao Balanço Geral Manhã, um programa que fala o que tem que ser dito e cobra também a solução de problema. Pelo menos agora, depois do ocorrido, o buraco agora está fechado, tem a tampa do bueiro. E assim espero que haja uma manutenção melhor das calçadas de Aracaju, das calçadas de Sergipe. Porque animal é gente, é qualquer um. Pode ser a doutora autoridade também.